Boa noite, Brasília, DF Goiânia e em torno. Estamos no ar com a última edição da semana do DF Alerta, o seu diário oficial das ruas. Eu sou Wagner Relâmpago e você confere junto comigo que um empresário foi baleado na frente da esposa e do filho de pouca idade por 3 bandidos armados ali na Avenida Comercial de Taguatinga. A reportagem é de Natália Soares e Vitor Aparecido. Põe Natália na tela, diretor. Essa tentativa de homicídio foi no meio da tarde aqui em Taguatinga Centro, por volta das 3h30, um horário de bastante movimento. Tudo ocorreu aqui na Avenida Comercial e teria começado lá no início da avenida, no Banco do Brasil, segundo algumas testemunhas. O alvo do assassino, Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, de 41 anos. A vítima e o assassino vieram correndo lá do início da avenida até por aqui, quando Florisvaldo caiu alvejado pelo menos 4 vezes em frente a uma escola de inglês. Tinha um carro prata, né? E que vinha atirando e acertou 2 tiros nas costas dele, né? E um no braço. E acertou 2 carros no estacionamento, um Gol e um Fiesta. Porque ele foi correndo tentando se esconder entre os carros. Isso, tempo de acertar um inocente, né? Uma criança, uma mulher que ia passando, né? Que tinha muito movimento nessa hora, né? Até mesmo a própria mulher dele, que estava com ele no momento em que ele foi alvejado. Isso, ele estava acompanhado pela mulher e pelo filho. Aí a mulher e o filho conseguiram se distanciar mais. Aí o filho até conseguiu pegar o carro e voltar, só que ele já tinha caído e o filho ficou desesperado, não soube como reagir, né? Florisvaldo veio correndo. Quando chegou nesse ponto, tentou se esconder atrás de alguns carros. E aqui, a gente vê pelas marcas de sangue, foi subindo para a calçada. Inclusive, a gente vê o rastro do sangue que ele deixou enquanto correu até cair aqui na frente, alvejado, perdendo bastante sangue. Foi um funcionário de um restaurante aqui da rua que chegou primeiro. E ele disse que a mulher de Florisvaldo estava bastante nervosa, pedia ajuda para que alguém ligasse para a polícia. Ele caiu de força pro chão, né? Ele já estava respirando bem fraco. Aí eu vi que ele tinha tomado uns 4 tiros. E a mulher dele estava desesperada, né? Pedindo para ligar para ambulância. E eu acho que foi acerto de conta, né? Porque eles não levaram nada dele. E para ter dado dando tiro assim, não foi um simples assalto. Foram 4 tiros. 2 pelas costas que saíram pelo peito. 1 tiro no braço direito e também 1 tiro na perna direita. Florisvaldo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o hospital de Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando saiu aqui do local do crime, ele estava orientado, estável e consciente. A Polícia Civil, logo que soube do ocorrido, já começou a investigar essa tentativa de homicídio. E já sabe que os autores desse crime, dessa tentativa de homicídio, são 3 irmãos que vieram da Bahia para acertar as contas com Florisvaldo. A motivação desse acerto de contas, a polícia não divulgou. DF Alerta falou, tá falado. Pessoal, o aniversário da Rede Vivendas continua. São 10 anos levando qualidade no atendimento e preços muito baixos para todos os dias para você, consumidor. E para comemorar o Atacadão Vivendas, preparou um monte de ofertas para você. Vamos conferir? Olha só,
Óleo de soja Comigo, o brasileiro, por apenas R$ 2,79. O biscoito creme cracker Fortaleza, 400 gramas, R$ 2,69 também. R$ 2,79 também, tá? Água sanitária Que Boa, 5 litros, por apenas R$ 8,99. Linguiça suína Seara, por apenas R$ 9,49 o quilo. Suco de uva Parreiras do Sul, por apenas R$ 8,99. Só tem oferta boa, hein, meu amigo? Corra agora mesmo para Atacadão Vivendas e saia de carrinho cheio. Tem Atacadão Vivendas na Santa Maria, lá na CL 105 e também em Valparaíso de Goiás, ali às margens da BR-040. Meu amigo, eu compro no Atacadão Vivendas, é maravilhoso, atendimento de primeira linha. Atacadão Vivendas, preço baixo de verdade. Está preso um homem de 18 anos, investigados por pelo menos 3 assassinatos somente este ano aqui no DF. As informações na reportagem de Cleuto Barbosa agora, na tela. Esse é o Gabriel da Silva Alves, 18 anos, não é isso, Gabriel? Gabriel, você está sendo preso aqui pelos policiais civis da 16ª DP, acusado de latrocínio. Tem outros crimes aí quando você era menor. O que você tem a falar em relação a isso? Não tem nada a declarar, não. Você cometeu latrocínio? Não tem nada a declarar. Você era perigoso pra caramba lá no Estância? Sei disso, não. Gabriel Alves da Silva é um elemento bastante perigoso desde a época da adolescência. Segundo o que foi levantado aqui pela 16ª Delegacia de Polícia, quando ele era menor, ele foi detido por conta de um crime bárbaro que ele cometeu aqui na cidade. O crime foi por volta das 5 horas da tarde. A vítima, Maciel Alves de Souza, que aparentemente tem entre 15 e 16 anos, veio com 2 elementos para esse local onde acabou sendo assassinado. Ele teria corrido ainda, mas chegou nesse ponto, escorregou. Foi a hora que os assassinos começaram a dar os golpes de faca e, por último, deram um tiro na testa. Pena de tirar a vida de outra pessoa, 40 dias de reclusão. Após sair, depois de alguns meses, ele ficou maior de idade, mas a onda de crime não parou. E o Gabriel, então, cometeu um latrocínio, um roubo seguido de morte, utilizando uma faca durante uma ação criminosa na região onde ele morava. Por volta das 3h30 da manhã do dia 1º de maio, dia do trabalhador, quando seu Antônio Valdir Gomes da Silva, de 47 anos, saiu de casa na rua de cima com a intenção de comprar uma bebida. Só que chegando aqui nessa esquina, ele foi surpreendido por 2 criminosos. Um desses criminosos virou para ele e falou: "Passe o celular." Seu Antônio respondeu que não iria passar. A luta corporal começou, só que seu Antônio acabou sendo esfaqueado e caiu bem aqui, nesse lugar, porque apesar da chuva forte, as marcas de sangue ainda estão no meio da rua. Gabriel, ele já era identificado aqui pelos policiais da 16ª. Inclusive, em janeiro, ele foi apreendido ainda enquanto menor, né, quando ele praticou um homicídio. Na verdade, um ato infracional, né, análogo ao homicídio. Mas na época ele foi liberado pela justiça em pouco tempo e depois disso cometeu um latrocínio quando ele foi identificado e foi deferida a prisão preventiva dele. Hoje, os policiais conseguiram localizar a pessoa do Gabriel e foi apresentada à delegacia. Gabriel tem uma peculiaridade, ele gosta de usar faca para cometer os roubos, e roubos esses que em algumas situações acabam em morte. Um elemento de extrema periculosidade, mas que tem um lado emotivo. Quando ele foi preso, Gabriel estava usando a camiseta de Jackson Leandro, um parceiro dele que foi assassinado também aqui na região em maio deste ano. Meu parceiro, Jackson Leandro. Você acha que essa vida que você está levando vai levar você para um lugar bom, ou você acha que o fim que o Jackson teve pode acontecer com você também? Você já parou para pensar nisso, Gabriel? Se ele tivesse ficado apreendido um pouco mais tempo no crime de homicídio, provavelmente essas vítimas que vieram depois estariam vivas, não teriam passado pela mão dele, né, doutor? Com certeza, teria evitado o cometimento de outros crimes por parte de Gabriel.
Mas mesmo maior, ele continuou praticando latrocínios e agora sim ele foi apresentado à justiça novamente e aguardar uma resposta mais plausível do nosso órgão judiciário. Está sendo autuado por qual crime, doutor? Pelo crime de latrocínio? Latrocínio consumado. DF alerta. A verdade, na lata. Hora de fazer o último break da semana, mas daqui a pouco eu volto com muito mais para você. Então até já, segura firme que é Rapidex. Cinco integrantes de uma gangue armada foram presos durante meses de investigação de policiais civis lá de Sobradinho 2. Os presos são suspeitos de participarem de uma guerra que já tirou a vida de pelo menos 15 pessoas. A reportagem é de Cleuto Barbosa e Jefferson Couto agora aqui, ó, na tela. A equipe do DF Alerta está em Sobradinho 2, aqui na 35ª Delegacia de Polícia, para falar da prisão dos integrantes da gangue identificada como Gangue do Versalhes. Elementos de altíssima periculosidade que são envolvidos em roubos, furtos, homicídios, tentativas de homicídios e tráfico de drogas. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Os agentes aqui da 35ª Delegacia de Polícia já recebiam várias informações da atuação de um bando criminoso em um condomínio aqui na região Setor Contagem, em Sobradinho, um condomínio Versalhes. Esses elementos são envolvidos em diversos crimes, mas de um certo tempo para cá eles haviam parado com as atividades. Recentemente, novas denúncias apontavam que a movimentação em relação ao tráfico de drogas havia voltado. Os policiais, então, fizeram todo o monitoramento e diligência e conseguiram deter 5 elementos integrantes dessa quadrilha. Há meses nós investigávamos essa gangue. Nós tínhamos um problema aqui de briga, troca de tiro e até homicídios entre duas gangues rivais. Uma que localiza-se aqui na chamada R14 e essa que denomina-se Gangue do Versalhes, em face do condomínio onde eles vivem, chamar-se Versalhes. Então, vínhamos investigando esses indivíduos pela prática de roubos, homicídios, tráfico de drogas, entre outros. Na data de ontem, nós recebemos informação de pessoas das redondezas afirmando que esta gangue estaria reunida em uma obra abandonada. Montamos as equipes policiais e nos dirigimos ao local. Lá nos deparamos com uma situação de tráfico de drogas, onde todos eles estavam reunidos, vendendo droga e consumindo droga. A equipe policial efetuou a abordagem, eles foram presos em função desse tráfico de drogas, mas também em função dos inúmeros crimes que eles praticaram anteriormente. Além de porções de maconha e cocaína que foram apreendidos pela polícia, foram presos os indivíduos identificados como Samuel Pereira de Souza, irmão de um indivíduo bastante perigoso, conhecido como Magrão. Ele em envolvimento aí com homicídios, tráficos de drogas. Tem também o Matheus Wilton Pereira Mendonça, o Pereirinha, quando menor aí, apontado como autor de 2 crimes de homicídio, também envolvido com roubo e tráfico de drogas. E os irmãos Eric e Patrick Petrolino Lopes. Essa dupla está envolvida em inúmeros roubos, também em crimes de porte de arma. Consta aí, inclusive, contra um deles, mais de 20 processos relacionados ao crime de roubo, quando ele era menor. Então ele ficava há pouco tempo na cadeia e não adiantou muita coisa. Agora ele já com 19 anos continua cometendo crime, não é à toa que foi preso. E também Ramírez Cortez da Silva, integrante do grupo criminoso que já responde por crimes de tráfico de droga, além de outros crimes também. Não temem justiça, não temem prisão, tanto é que tem um deles que respondeu, quando adolescente, por 22 processos pela prática de roubo praticado com o uso de arma de fogo. Tem um deles que registra 3 homicídios confirmados contra si. Essa gangue da Versalhes, juntamente com a gangue da R14, é responsável por pelo menos 15 homicídios ocorridos nos últimos anos. Então isso é uma situação preocupante e que mostra que eles não temem a justiça. Esperamos que nessa prisão agora eles permaneçam presos para responder por esses tantos processos aí. DF Alerta,
a verdade na lata. Pelo menos 9 pessoas foram enganadas por uma corretora de imóveis que vendia residência sem autorização e embolsava a grana do cliente. Eu acompanhei essa história e conto mais para você agora. Põe na tela, diretor. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Segundo os levantamentos feitos pela Polícia Civil aqui de Cidade Ocidental, desde 2012, a proprietária da Cleide Imóveis vinha aplicando golpes em pessoas na cidade. Um casal de idosos foi vítima desse golpe. Até o momento, 9 pessoas foram vítimas, né? E após a prisão dela, mais 5 pessoas já procuraram a delegacia. Chegamos a essa prisão após o registro de várias pessoas aqui da cidade, moradores, que alegaram aí estelionato por parte dela. No momento da contratação, na venda dos imóveis, ela dizia que aquele valor que ela recebia seria o pagamento de TBIs, ficava com esse valor. Em outra ocasião, chegou a vender uma casa para um casal de idosos, não informou esse casal de idosos que essa casa já estava prestes a ir a leilão, tinha uma ação judicial de ônus aí nessa casa. E em decorrência disso, ela foi cometendo diversos estelionatos, ocasionou um dano financeiro elevado, né, a essas pessoas, e em decorrência disso, representando pela prisão preventiva dela. Há quanto tempo você comprou um imóvel da Cleide? Comprei há mais ou menos 2 anos. Como foi essa transação? A gente tem uma casa em uma rua, né? E a gente passou na rua de trás e viu uma casa disponível que era fundo com a nossa. E a gente resolveu comprar para investir. E estava a placa da imobiliária dela, a gente foi lá, procurou, fechamos o negócio. A gente deu 50 mil reais de entrada e o restante seria pela Caixa Econômica. Mas aí ficou durante 2 anos mais ou menos e esse financiamento não saía. E acabou que a gente teve que devolver a casa. Chegou uma ordem e ela pediu a casa desesperadamente, falando que precisava devolver. E a gente acabou devolvendo, confiando, e entregou a chave, né? E o dinheiro que você deu para ela? Justamente, o dinheiro que a gente deu para ela até hoje nada. Cleide Silva Vieira foi presa preventivamente, trazida aqui para a delegacia e daqui vai ser encaminhada ao presídio feminino em Lusiânia, onde vai ficar à disposição da justiça. As pessoas que foram vítimas podem procurar as delegacias de sua área ou mais próxima de sua casa, que a ocorrência, consequentemente, será encaminhada aqui para a delegacia da Cidade Ocidental. Isso, na data de ontem, prendemos ela no seu estabelecimento comercial em decorrência desses crimes, né? Ela foi interrogada, no seu interrogatório ela confessou que realmente recebia esses valores e que em outra ocasião iria pagar. Catalogamos também boletins de ocorrência da época de 2013 e 2012, o que leva a crer que desde essa data ela vem praticando diversos estelionatos na cidade e construiu patrimônio através dessa atividade ilícita. DF Alerta, a notícia na velocidade certa. E a Polícia Civil tem novidades a respeito da empresária assassinada aqui no DF ao sair para fazer uma caminhada. Isso aconteceu sexta-feira passada. Os agentes já identificaram quem cometeu esse crime bárbaro e você fica sabendo de tudo agora na reportagem de Cleilton Barbosa. O crime aconteceu na última sexta-feira, por volta das 8 horas da manhã, num núcleo rural Monjolo, que fica entre o Recanto das Emas e o Gama, fica bem no limite. A vítima, Dona Geralda dos Reis, de 44 anos, empresária, saiu para fazer uma caminhada e não retornou mais. O marido, desesperado, saiu para procurá-lo e viu em meio ao matagal um indivíduo que arrastava um corpo. Ao se aproximar, ele viu que era a esposa dele. O indivíduo saiu correndo.
No dia do crime, o Lucas Mobile esteve no local e você relembra agora. Geralda dos Reis Tamires de Azevedo, 41 anos. A mulher saiu de casa ainda bem cedo para caminhar. Só que foi dando 10 horas, 10h30 e nada dela voltar para casa. Foi aí que o marido, é claro, preocupado, ligou para a polícia militar. Então começou uma busca por essa mulher e o marido também atrás da esposa. Foi aí que nessa rua ele encontrou a mulher por volta do meio-dia, caída, machucada e com sinais de espancamento. Novamente, ele ligou para a polícia militar, que veio, prestou os primeiros socorros e encaminhou Geralda para o hospital do Gama. O caso se trata de um roubo seguido de morte, um latrocínio. Morador de um assentamento daquelas proximidades lá, que catava materiais para reciclagem, ele abordou a vítima quando ela retornava da sua caminhada, né? Trouxe ela para o mato e ali aplicou um golpe na cabeça e no abdômen que acabou levando a óbito a vítima. Foi subtraído dessa vítima um aparelho celular, o anel de casamento não foi localizado e também ela usava um fone de ouvido para escutar música nas caminhadas. Segundo o que foi apurado pelos agentes, a vítima foi vista voltando para casa e o autor estava do outro lado da rua catando recicláveis. Ao que tudo indica, o indivíduo teria passado para o lado da rua que a vítima estava e teria dominado ela e arrastado para o matagal. Durante uma luta corporal, ela acabou sendo agredida 2 vezes, na cabeça e no abdômen. Por volta das 8h20, há uma chamada do celular dela para uma parente. A chamada é interrompida. A polícia acredita que tenha sido nesse momento que o autor deu o golpe final. Logo depois ele teria ido até a casa dele e relatado que o carrinho que ele usava para catar recicláveis havia sido roubado. E ele iria atrás. Por volta das 11 horas da manhã, o marido da vítima sai para tentar procurar a esposa, porque ela não atendia o telefone e não retornou para casa da caminhada. E topa com um bandido arrastando o corpo da dona Geralda para levar para uma cova que ele havia cavado. Por conta disso, ele acabou correndo e os policiais tiveram mais ou menos o direcionamento onde ele poderia ser encontrado. Um assentamento de um movimento sem terra que fica bem próximo do local onde aconteceu o crime. No assentamento nós tomamos conhecimento, nós avistamos o carrinho, inclusive num barraco, e a gente chegou à conclusão que esse carrinho era do indivíduo hoje que é procurado. Os policiais perguntaram de quem que era o carrinho, os moradores informaram, esse indivíduo aqui estava nas proximidades, foi até apontado e na hora que a polícia foi no encalço dele, ele acabou fugindo por ser um local muito ermo, com matos alto, matagal alto, ele conseguiu se evadir. Inclusive na noite de quarta-feira ele retornou ao assentamento para tentar intimidar os moradores, inclusive a companheira que ele estava, porque ele acredita que foi ela que entregou as informações para a polícia, mas não foi. Foi um trabalho investigativo mesmo. Nesse momento foi uma força-tarefa para tentar capturar, inclusive com a ajuda do helicóptero, mas não adiantou nada. O elemento, que segundo o que a companheira disse, tem sotaque carioca e apareceu no assentamento há cerca de uns 2 meses, continua foragido. Ele sumiu com as roupas que aparecem numa fotografia que a delegacia conseguiu. Então nós temos o disque denúncia da Polícia Civil, que é o 197, nós temos o telefone do plantão 3207-8220 e nós temos as minhas redes sociais, delegado Pablo Aguiar, tanto no Instagram como no Facebook, e contamos aí obter qualquer informação que nos auxilie sobre o paradeiro desse criminoso aí que praticou esse grave crime aí que acabou abalando aí todo o Distrito Federal. DF Alerta, a verdade na lata. O DF Alerta, segunda edição, fica por aqui. Mas estamos de volta na semana que vem, segunda-feira, às 11h45, aqui na TV Brasília, Rede TV. Um forte abraço e um excelente final de semana. Tchau, tchau, gente.